Boa noite! Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está demais, com uma informação muito importante. O que fazer com a opinião dos outros, como se comportar diante disso. E para isso, lógico, temos ele, que inicia toda a semana juntinho aqui com a gente, Carlos Campelo. A primeira coisa, não tem certo, não tem errado, né? O que tem é o aprendizado. Se as pessoas vão falar, vão, né? As pessoas vão falar. E aí a gente já entra para a segunda parte de como que eu lido com isso. Eu vou peneirar. Pego na peneira, do que a pessoa falou, pego na peneira. E vou tirando daqui raivas, mágoas, invejas. Peneira, a gente peneirando isso, mas peneira tirando, muita coisa, né? Vai tirando. Inveja, raiva, vai tirando mágoa. E aí eu vou olhar o que sobrou. Fica aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana cheia de oportunidades e trazemos sempre esse quadro cheio de energia, porque podemos dar dicas para vocês, minha gente, para visitar, para conhecer, para viajar. Chegou a hora do Viaje Bem. E no quadro de hoje vamos dar uma voltinha na cidade que foi a primeira capital do estado, Vila Bela da Santíssima Trindade. Com fortes traços da cultura negra, a Vila Bela é um lugar histórico, localizada na fronteira com a Bolívia, bem às margens do rio Guaporé. A cidade tem uma serra que atrai por suas incríveis cachoeiras. Para quem gosta de se aventurar, essa é a pedida certa. Há muitas trilhas e partes quase inexploradas, mas que escondem belezas naturais únicas. Uma das alternativas é a Cachoeira do Jatobá, que, para ser acessada, se deve percorrer uma caminhada de 3 horas e 30 minutos. A vista, a mais de 200 metros de altura, é recompensadora. Um dos passeios mais conhecidos é a Cachoeira dos Namorados, perfeita para viagem em casal. O período chuvoso, que vai de abril a junho, é o mais indicado, pois em outras épocas a tendência é que as cachoeiras fiquem secas. Ainda hoje, a cidade mantém as ruínas de uma catedral barroca construída em 1769, com pedra conga e adobe. Assim, temos uma cidadezinha de interior onde podemos passear pelas margens de um dos maiores rios do Brasil, fazer trilhas e visitar ruínas históricas. E se você for visitar Vila Bela no mês de julho, poderá participar da tradicional festa da região, a Festança. E aí, gostaram do nosso quadro de hoje, da nossa dica? A gente sempre pesquisa para trazer o melhor sempre para vocês. Mas o Elga e Você de hoje está sensacional e a gente só está começando. Vamos chamar o intervalo, mas a gente volta rapidinho. Não saia daí.
E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele momento sempre especial, iniciando a semana, cheio de energia positiva, que a gente sempre inicia a semana com ele, Carlos Campelo. Mais uma vez estamos aqui em uma nova oportunidade, né, Carlos? Iniciando juntos aí essa semana. Graças a Deus, estamos juntos, estamos bem, estamos com saúde. E temos a oportunidade de compartilhar conhecimento e compartilhar, assim, já que a gente tem essa oportunidade de poder falar com o público, né? Sim. De levar conhecimento, de levar as matérias, de levar conteúdo para que eles possam discernir entre o que é bom para ele e o que ele ainda precisa verificar se vai querer ou não na vida dele. E lembrando do programa da semana passada, que eu adorei, viu? A pessoa tem que ter essa vontade dentro de si. Não adianta, né? Você tem que querer melhorar, você tem que querer buscar caminhos bons para você e lembrar sempre que o bem sempre é o melhor caminho, porque o mal volta para você. Exato. Não é verdade? A gente já tem vários testemunhos, várias provas que Sim, isso é fato, né? Eu fiquei fã do programa passado, Campelo, achei muito importante. Faz as pessoas refletirem e saírem desse automático, que às vezes você faz e não sabe nem porquê, né? Você fala, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Estimular coisas boas me faz muito bem, viu? E você sempre provoca isso na gente. E hoje vai ser mais um dia, mais uma oportunidade. Eu já estou curiosa, ele não quis me contar. Ele falou, olha, Elga, você vai amar o tema de hoje. Eu estou, assim, curiosa mesmo, mas antes de entrar no tema, eu quero mandar uns beijos. A gente sempre inicia a semana aqui, o Carlos sempre vem com a listinha, né, de pessoas que emanam esse carinho pra gente. Eu quero retribuir. Olha, primeiro eu quero mandar um abraço, um beijo muito especial ao pessoal do Hemocentro, que nos receberam com muito carinho. E especial a Rita, que é, assim, telespectadora assídua do nosso programa, e eu fico muito feliz. Também quero mandar um beijo especial para Maria Helena Segala, que nos acompanha também aqui no Elga e Você e também lá no Instagram, e me mandou uma mensagem muito linda que me dá, assim, uma energia muito grande para continuar, nos motiva aqui, viu, gente? Toda essa equipe que trabalha muito para estarmos todos os dias aqui no ar. E tem mais um, Felipe Capucci, produção, Felipe Capucci, é isso? Felipe Capucci também, que nos traz, assim, uma energia muito boa, um carinho muito bom e um incentivo. E eu quero te agradecer, dar esse retorno para você por isso, viu, Felipe? Tem mais alguém, Campelo? Olha, todos os nossos telespectadores que estão sempre mandando mensagem. Todo mundo, a gente acaba recebendo várias mensagens de incentivos, né, Elga? Isso é muito bom porque é uma forma, assim, de a gente falar assim, olha, nós estamos aqui para ajudar. Né? Estamos conseguindo contaminar as pessoas e a gente recebe esse retorno, porque é frio da tela, mas o calor começa, a gente começa a sentir o calor, né? Exato. Eu fico muito feliz, muito feliz. É muito bom, é uma forma de reconhecimento. Sim. Campelo, e aí, vai me contar? Vai me contar nosso tema? Elga, assim, é um tema que vem muito a calhar com as datas comemorativas de hoje, né? Hoje é o dia... Renovação espiritual. Renovação espiritual. Hoje é dia 28 de junho de 2021. De 2021. Isso. E o Dia Internacional de Orgulho Gay. Olha que legal! Nesse mesmo dia são comemoradas essas duas questões. A renovação espiritual e o orgulho gay. Né? Que estão ligados. Dois temas que são falados, muitas vezes... Precisam ser também, né, Campelo? Precisam ser, algumas vezes ser falados algumas vezes são refutados, né, escondidos, né, mas precisam ser falados. Com certeza. Inclusive, tão pertinente, olha, as coisas acontecem tão naturalmente. Hoje, dia 28, dia internacional do orgulho gay, e é um assunto que vem corriqueiramente, infelizmente, sendo debatido muito por questões de pessoas ainda que querem ter essa postura de preconceito, que já é algo que tem que ser ultrapassado, isso aí, né? É uma barreira que tem que quebrar e não podemos admitir
isso, ninguém engolir mais. Eu gostei, assim, da postura das pessoas em reprimirem esse tipo de conduta. Lembrando lá da situação do padre, né? Que imagina você esperar de uma pessoa que tem uma sensibilidade com o ser humano tão grande, que é o que era para cultivar isso nas pessoas, o amor próprio, o amor para com o outro, mas a primeira pessoa que vem e emana algo tão negativo, infelizmente, mas que foi reprimido, assim, com veemência, né? As pessoas realmente não aceitaram esse tipo de comportamento. Eu fiquei muito feliz. E uma das coisas, assim, até que você citando essa questão, uma das pessoas que ele citou usou de um artifício que nós vamos falar hoje para dar resposta a esse padre, usou da empatia. Olha! Que legal! Isso, e juntando essas duas questões que você falou do padre, mas na semana passada teve um jogador da Liga Americana. Olha, também, não estou sabendo. É uma liga extremamente machista. Liga Americana, é o que? De futebol? É de futebol. Eu não entendo muito bem como é que funciona. Sim, tem várias lá, né? Entendi. Mas geralmente... Futebol americano, tem rugby, tem... E geralmente, os atletas, né, eles têm um convívio lá, gera esse constrangimento para alguém que é homossexual e está ali nativa ainda, sim. Isso. Eles sofrem uma repressão, né, Campelo? E ele falou na semana passada que ele se sentia muito confortável em falar. E ele é jogador e é um dos jogadores famosos. Olha que legal. E chegou a expressar que ele é homossexual e junto com isso ele já doou $100 mil para uma entidade que cuida de jovens que são gays, lésbicas e tudo mais. Sim, e às vezes ficam desamparados até pela família, né, Campelo? Porque eles têm que enfrentar o mundo, às vezes muito... Hoje... Eu acredito que esteja numa mudança muito rápida, vem melhorando, mas um tempinho atrás, se assumisse o que ele é realmente, a família não aceitava, tinha que sair de casa, tinha que ter a sua própria vida, né? Agora, eu acredito que as famílias estão um pouquinho mais compreensivas, entendendo melhor a situação. É o que a gente espera. Tempo atrás, se eu não me engano, são 2 anos, eu dou aula de evangelho, Elga. Ai, Campelo, olha, sobre isso, né? Sempre com muita novidade aqui, a gente já se conhece há tanto tempo, conversa toda semana e eu não sabia dessa parte. Como assim? Compartilhe com a gente. Eu dou aula sobre o Evangelho. E eu tive a oportunidade de dar aula sobre o Evangelho dentro de um presídio. Olha só que interessante. Foi muito. E para mim foi um aprendizado. Um desafio. É um desafio, porque passou todo um processo assim... Eu não conseguia imaginar como que era dentro de um presídio, né? Com quem que eu ia me identificar, como que eu ia levar a palavra de Deus para dentro do presídio daquele povo. As pessoas me convidaram e falaram para mim, Campelo, vai. Tipo, não pensa muito, vai. Eu fui. E assim, me deparei com um público e muitos até mais capacitados do que eu. Olha. Muitos que falam muito mais idiomas do que eu. E eu comecei a perceber que existe um mundo ali dentro que eu ainda preciso debruçar muito para estudar, para conhecer. Entendi. E foram 2 dias que eu tive dentro do presídio dando aula. No segundo dia, um jovem, porque tem a ala assim, dos homens e tem a ala dos travestis. Sim. Né? E eles não se juntam durante o período as atividades que eles estão lá dentro, sim, a não ser para o Evangelho, que eles se juntam. E tinha um rapaz novo, ele se aproximou de mim, ele contou a história dele. A gente não vai lá para perguntar nada, a gente não pergunta sim, por qual motivo que está lá, o que levou, coisa parecida. Não, cada um fala aquilo que quer naquele seu momento. Sim. Né? A gente está levando a palavra de Deus e o que tocou nele, se ele quiser falar, a gente escuta. Né? Lógico. Eu simplesmente escutei, mas por dentro de mim me tocou. Ele, com 5 anos de idade, 5. Meu Senhor. 5 anos de idade, ele já se identificava como gay, Os pais não aceitaram e colocaram ele para fora de casa. Gente, não, peraí.
Aos 5 anos? 5 anos. Imagina você... Aos 5 anos. Esse abandono de incapaz. Incapaz. Imagina o telespectador, uma criança de 5 anos. Gente, isso é um crime. É um crime. Colocaram para fora de casa. E ali a gente não estava ali, a gente não podia julgar a criança, não podia julgar os pais. Nesse período é procurar sempre o amparo necessário. E o amparo necessário naquele momento era escutá-lo. Nossa. Com 5 anos de idade ele foi posto para fora, ele foi viver na sarjeta, ele não tinha o que comer, ele não tinha o que vestir, ele não tinha como tomar banho, ele não tinha como Morava viver, na rua. não tinha como tomar remédio. Morava na rua, 5 anos de idade. E o que ele aprendeu na rua? Ou ele vivia... O que se aprende, né? Exato. Ou ele sobrevivência. Ou ele vivia para sobreviver, ou se tivesse algum perigo, ele atacava, né? E nesse transcorrer ele virou transexual ou travesti. Agora essas vertentes, assim, eu não tenho conhecimento, ele se vestia de mulher ele se vestia de mulher, eu acho que é travesti ou transexual. Travesti. E ele andava vestido como mulher. Tá? Ele andava vestido como mulher. Eu acho que o transexual, eu acho que ele faz opção ele acho que de trocar o órgão mesmo, né? Troca de sexo, exato. Isso mesmo. Aí ele contando a história que fez um programa e a pessoa não pagou. Meu senhor. Não pagou, agrediu ele meteu a faca na pessoa. E por isso ele foi parar lá. Na cadeia. Assim, escutei a história dele, nós escutamos porque é um grupo que vai, né? Eu estava fazendo a preleção, eu estava falando, levando a palavra, mas tinha outras pessoas para dar suporte. Nós escutamos a palavra dele, as pessoas do presídio ficaram assim até impressionadas dele ter se aberto, né? Dele ter se aberto porque ele era muito fechado e nessa questão. E aí, assim, se a gente for parar, assim, é culpa de quem? Para pensar, né? É complicado. É complicado? É complicado julgar, né? Mas tá lá nos pais, né? Despreparados, infelizmente. Acho que é o mundo despreparado. O mundo, tá culpa de todos nós, né? De todos nós, porque a gente não sabe esses pais, como que eles foram, a formação deles. Com certeza. Também não sei quantas crianças tinham, quantos filhos tinham para dar comida, que não tinham condições de dar comida. Sim. Enfim, aí que veio a ideia do tema de hoje, que é como que a gente lida com o que as outras pessoas estão pensando ou falando sobre a gente. Nossa, por isso que você não quis me contar, né? Exato, Elga. Sabia que eu iria adorar, eu adorei, porque eu acho que é um problema que atinge muita gente, incomoda muita gente, né? Em todos os que cenários, todas as culturas. Muitas vidas, tem pessoas assim que sofrem muito com isso. Nossa, tenho certeza que vai todo mundo adorar, eu já estou adorando, mas vamos segurar, Campelo. Eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta, eu tenho certeza que vocês estão tão curiosos pelo tema de hoje como eu. Fiquei assim curiosíssima por essa abordagem que eu acho tão pertinente, Campelo, porque muitas pessoas sofrem demais com a opinião dos outros e reprimem as suas vidas, sabe? Tudo em função, às vezes, Campelo, eu já vi situações que um olhar de uma outra pessoa já acabou. Destrói a outra. Destrói a Verdade, outra. Elga. Um olhar de repressão, de condenação. Tem pessoas que são especialistas nisso, viu? Opa! Tem pessoas que realmente são atingidas por isso. E principalmente quando pega no ponto fraco da pessoa. Sim, é verdade. E aí que a gente entra com algumas técnicas para a gente saber lidar com esses pontos fracos que eu tenho, você tem, as pessoas que estão... Todo mundo tem. Em casa tem. Né? A gente tem pessoas que sabem lidar melhor ou outras piores, né? E aqui a gente vai ensinar uma técnica de como lidar com essas questões. Eu nem sabia que tinha técnica. Tem uma técnica. Viu, minha gente? Atenção que vai começar. Adorei. Tem técnica, então. Tem, pode preparar caneta e papel aí para anotar. Adorei, Campelo. Vai ajudar muita gente, viu? Exato, Elga. A primeira questão que a gente parte no pressuposto que é o seguinte. A
o quanto que eu dou de importância para determinada situação que falam sobre o que eu penso, sobre o que eu sou, sobre o que eu acho, sobre minha aparência, sobre como eu me visto, sobre o jeito que eu falo. Qual a importância que eu dou? E ela é como se fosse uma balança, né? E ela está, de um lado, a importância, do outro, a autoconfiança. Quanto mais alto está a minha autoconfiança, menos importância eu dou. Sim. Quanto mais baixo está a minha autoconfiança, mais importância eu dou. Né? E aí a gente foca nessa questão da autoconfiança. Porque aqui nessa autoconfiança vai ter um bojo. Por exemplo, a gente falou da renovação espiritual. Aqui a gente vai ter diversas religiões discutindo quem está certo, quem está errado. Né? Sim. A gente falou do orgulho gay. Aqui tem diversas questões de pessoas que estão nesse processo de procurarem a sua verdadeira identidade e dos que não se aceitam. Né? Sim. Se e assim, vamos colocar aqui, se é careca, se não é careca, se é gordo, se não é gordo, se o cabelo é de um jeito, se o cabelo é crespo, de outro, se é liso, branco, se é negro. Preto, é negro que você fala, né? Porque preto não pode. Existe conotação daqui do Brasil, porque nos Estados Unidos é preto, né? Ah, é? É. Então, será que eu estou confundindo? Não, Não, é isso aqui mesmo, né? É negro. Exato. Até eu tenho uns amigos que eu pergunto assim, qual a forma melhor que vocês acreditam que a gente possa falar? É negro ou é preto? Qual que é a identificação? Eles falam negro, né? Sim, que é a raça. Etnia. Etnia. Obrigada. A cor é preta. Sim. Né? E aí, bem, enfim... aí vão ter altos, vão ter baixos e vão ter esse bolo. Se essas diferenças que nos fazem, acho que a lindeza do ser humano, a maravilha do ser humano, são todas essas diferenças. Só que aquela questão ali, se eu estou diferente no meio de outros que eu considero que eles são iguais e eu me considero diferente, o verdadeiro patinho feio, né? Sim. Que é essa questão. Se eu colocar foco nas minhas deficiências, vai abalar a minha autoestima. E o que vai acontecer? Eu vou começar a dar mais importância para o que as pessoas falam. E quanto mais importância eu dou para o que as pessoas estão falando sobre mim, ou pensando sobre mim, ou até como você falou, olhando com os olhares de julgamento sobre mim, mais eu perco minha identidade. Mas isso é fato, isso acontece. A pessoa vai se fragilizando, Exatamente. né? Se fragilizando cada vez mais. Exatamente. Então, vamos pegar essas questões para trabalhar a autoconfiança. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Não tem certo e não tem errado. Não tem. Não tem certo, não tem errado. Se você parar para pensar assim, ó, se não tem certo, não tem errado, tem o quê? Né? Tem aprendizado. Sim. Tem um aprendizado. Por exemplo, fui convidado para uma festa, aí eu falo assim, eu vou de short, vou camiseta, e vou de chinelo, né? E chego lá e me sinto mal vestido perante as pessoas que estão lá. Entendi. Ok, posso me sentir mal? Posso, é um Pode. direito de me sentir mal. Eu vou pensar assim, eu acho que eu fiz errado. Eu errei no traje. Errei no traje. Não prestei atenção no convite. Errei no traje, o que eu vou fazer? Vou me divertir, já que errei mesmo, já fiz o bafão que eu tinha que fazer, que eu considerei. Sim, né? aceita que dói menos. Exatamente. E o que eu vou fazer? Aprender. Da próxima vez. Da próxima vez, eu Não vou erra perguntar. mais. Vai lá, se informa melhor. Vou me informar, né? Vou levar uma outra roupa no carro para qualquer coisa. Sim, né? plano B, né? Ali. Plano B. Eu fico imaginando até para as mulheres, tipo, vai numa festa, usa um vestido que teoricamente ele chama a atenção, chega lá, tem outra mulher com o mesmo vestido. Nossa, isso é terrível, Não é? sabe? A mulherada não Não suporta. acontece. Com um homem já aconteceu de eu chegar com uma camiseta totalmente diferenciada, cheguei lá, tem outra pessoa com a camiseta totalmente diferenciada. Você falou, que a gente eu vou faz? arrasar, né? Não, mas o que a gente faz? Junta, tira a foto, blá. Isso é verdade. Publica Irmãos Gêmeos, uma coisa parecida. Já quando vi que a gente vai cantar? situações. Você leva por um outro lado, fica tudo tão mais leve, né? Você se diverte com aquela situação. Por qual motivo? Qual que é o outro lado que está na balança? A importância
Qual é a importância que eu dei para aquela situação? Tem pessoas que numa determinada situação parecida ou igual a que você já aconteceu com você, acabou a festa. Sim. Ou tem gente que iria embora na mesma hora. E ia ficar assim realmente frustrado com aquilo. Se é algo que e essa frustração contamina você, né? Num total traz uma coisa ruim, uma sensação ruim, e você não foi lá, brincou, tirou foto, se tornou algo até positivo, né? Que trouxe a graça, trouxe o sorriso, né? Vocês brincaram, a brincadeira, brincaram com a situação. Anota isso daí, ó. Ela falou, traz algo positivo, porque faz parte da técnica também. Olha aí, ó, tá vendo? Já tô entrando no clima. Quando a gente começa a falar do assunto e começa a perceber esse outro lado, as coisas se tornam mais naturais, né? Então, a primeira coisa, ó, não tem certo, não tem errado, né? O que tem é o aprendizado. Se as pessoas vão falar, vão, né? As pessoas vão falar. E aí a gente já entra para a segunda parte de como que eu lido com isso. Eu vou peneirar. Pego na peneira, do que a pessoa falou, pego lá a peneira. E vou tirando daqui raivas, mágoas, invejas. A gente peneirando isso, mas peneira muita coisa, né? Vai tirando. Inveja, raiva, vai tirando mágoa. E aí eu vou olhar o que sobrou, né? Olha, realmente a pessoa tem razão, isso daqui está afetando a minha imagem. E isso aqui pode me ajudar eu a conquistar alguma coisa, né? Você me fez lembrar de algo que você me falou aqui, eu falei que eu estou em desenvolvimento. Sempre tem algo positivo, né? Sim. Sempre tem algo positivo dali. Tudo tem uma intenção positiva. Tudo tem uma intenção positiva. É mais ou menos por aí, né? Essa peneira aí que você... Nesse caminho a gente já começa a separar, né? A separar. O que é inveja, o que é raiva, o que é mágoa, o que está vindo do outro que é do outro. Não, isso aqui é dele. Né? Sim, essa raiva, essa mágoa, isso é dele. É dele. Então deixa eu separar o que é dele e o que é meu. Sim. Né? E aí tem coisas que você não precisa se contaminar com aquilo. Exato. É uma coisa, eu entendi muito bem, eu quero que os telespectadores entendam, viu, minha gente? Tipo assim, a pessoa, ela falou, ela quis usar algo que realmente até poderia ser algo positivo para você, mas ela vomita tudo que existe dentro dela para fazer aquilo. Então, essa peneira você filtra tudo. Exatamente. Eu vou filtrando. O que é dela fica com ela, não precisa me contaminar. Meu. E aí eu vou olhar o que sobrou, que pode ser meu. E aí eu vou começar a comparar com situações que já me falaram na minha vida. Né? Aí eu olho para aquilo que sobrou e falo assim, opa, já não é a primeira pessoa que fala sobre isso. Você é dono da razão. Né? Por exemplo, outra pessoa me falou que eu era dono da razão. Outra pessoa me falou que eu era dono da razão. Outra pessoa falando a mesma coisa. Outra pessoa... Opa, já começo a acender o alerta. Sim. Né? Acender o alerta para eu entender certinho o que eu estou fazendo, né? Que da mesma forma, não tem certo, não tem errado, mas o que eu estou fazendo para eu aprender algo novo. Sim. Com certeza, entendi. Entendeu? Entendi. Essa questão. Aí você chega e fala assim, olha, já separei o que é certo e o que é errado, né? Já entendi que é o aprendizado, já usei a peneira, peneirei, aumentei até o tamanho lá, o vão da peneira para peneirar mais ainda, mas ainda estou me sentindo incomodado. Entendi. Estou me sentindo incomodado com o que a pessoa falou, com o que a pessoa pensou. Aquilo está mexendo comigo ainda. Aquilo está mexendo comigo, ou seja, eu ainda estou dando importância. E lembrando, quanto mais importância eu dou para aqueles fatores negativos, mais a minha autoestima baixa. Né? Sim. Então é essa relação. E aí eu vou para a terceira, aí eu tenho o terceiro passo, que é uma fase que a gente usa da empatia. Olha só, então vou aproveitar, antes de irmos até essa terceira fase, vamos fazer uma pausa, que eu vou chamar o intervalo e deixar vocês mais curiosos ainda, mas a gente volta já já.
voltamos hoje 3 blocos com Carlos Campelo, porque o assunto tá bafônico, né, minha gente? Eu estou adorando, está interessantíssimo. E eu estou absorvendo de verdade todas essas técnicas, Sim, né? são técnicas. Todas essas técnicas que às vezes a gente até faz automaticamente isso pela pessoa que você é, mas quando você domina a técnica, você aperfeiçoa, né? E eu tô adorando demais. Paramos ali no bloco anterior falando que iríamos para uma terceira fase. Depois que você passou a peneira, aí vamos dar separei o que é certo, separei do que é certo e o que é errado, o que eu considero aquilo ali como um aprendizado para mim. Já passei a peneira separando o que é do outro, o que é meu, né? Sim. Se ainda estou incomodado com alguma coisa, eu tenho que praticar empatia. O que é empatia? É eu me procurar, parar, respirar e olhar o olhar do outro. Como que o outro está enxergando o meu comportamento? Como que o outro está vendo o meu comportamento? Né? E aí parar, realmente escutar a pessoa e ver assim... É difícil colocar no lugar do outro porque tem cultura, tem educação, tem sua formação, tem tudo mais, mas é a questão da gente procurar se colocar no lugar do outro e pelo olhar do outro me enxergar e falar, não, caramba, eu estou pisando no calo dele com essa minha atitude, eu estou pisando no comportamento, ele está sendo reativo por conta do meu comportamento, ele não está me falando isso porque ele quer, ele está me falando isso porque o meu comportamento está inspirando isso, está mexendo, está provocando isso nele. Sim. É? Mas isso depois de várias peneiradas, né? Isso, porque tem pessoas que só querem te incomodar mesmo. Tem. Né? Tem pessoas que só querem te incomodar e ela faz, você falou isso antes, é o que está dentro dela. Exato. Tem pessoas que fazem por maldade. Fazem. Falamos de pessoas más, né? Semana passada. Isso. Tem gente que faz por maldade. Mas assim, sabe o que eu acho quando você permanece ainda no incômodo? Que é você que está precisando dar aquela... Não está me incomodando porque eu sei que tem um fundinho de verdade ali, eu acho, né? Exato. Não é verdade? Está me incomodando porque eu acho que eu estou errada em algum... Isso, não é? É verdade, Elga. Se está me incomodando, tem alguma coisa ali que eu estou dando importância. E lembrando, se eu estou dando importância para aquilo ali, automaticamente, do outro lado da balança, a minha autoestima está baixando e eu estou ficando vulnerável a aceitar aquilo ali e aí me sentir mal, me sentir frustrado, me sentir rejeitado, me sentir colocado de escanteio, me sentir como vítima. E aí vem N sinônimos dessas questões que vão afetar o meu emocional. Né? Com certeza. Me coloquei no lugar dele, percebi que o meu comportamento realmente eu provoquei com a minha atitude. Sim. Eu provoquei. Se ainda assim eu não conseguir enxergar, você pode até perguntar para a pessoa, olha, em que momento que palavra que eu usei, que eu falei, né, que despertou isso, que despertou essa conversa, despertou essa pergunta. Para o meu conhecimento, sério mesmo, pode falar de verdade para mim, em que momento que isso aconteceu, mas tem que ser com sinceridade. Com certeza. Tem que ser com sinceridade. Essa conversa franca. Tem que acontecer assim da forma mais honesta possível, porque das duas partes. Se não for outra pessoa, vai entender que isso daí é uma provocação, uma afronta, vai reagir e o negócio não vai acabar bem. Né, o que era para resolver, né, acaba por piorar a situação, vira discussão desnecessária. E aí, a partir do momento que você está discutindo, já acaba toda aquela... empatia, né? Você já passa por um grau assim, com certeza. As pessoas já não conseguem mais se entender, que é o que desperta a discussão. Às vezes, Campelo, você está falando a mesma coisa que um outro. É uma coisa que eu percebi, às vezes, o que gera essas discussões, que foi algo que eu falei agora, são que as pessoas não conseguem se entender. Como é difícil se entender. Às vezes você está falando a mesma coisa que a outra pessoa e você está discutindo com ela, sabe? Várias vezes. É uma grande maioria de vezes. Eu fiz um pouquinho, às vezes eu fico fazendo umas observações assim de comportamento. A gente aprende muito, né, vendo isso. E várias discussões eu vi que as pessoas às vezes estão falando a mesma coisa, de formas diferentes, sabe? E elas não conseguem entender. E estão se pegando quase, sabe? Você vê como é que isso acontece muito. Acontece. E assim, Elga,
Dentro disso, vamos passar aqui agora, efetivamente, uma técnica para os nossos telespectadores compartilhar, para que eles possam começar a saber lidar com o que as pessoas estão falando, né? Como que ele vai reagir, porque uma coisa é certa, eu não tenho domínio sobre o que a outra pessoa vai falar. Perfeito. Eu não tenho, mas eu tenho domínio sobre como eu vou reagir, né? Sobre como que eu vou reagir em cima daquela questão. E sobre quem você é também. Exato, Elga. E a técnica... A autoconfiança que você falou lá, lá atrás, a primeira palavra. Da balança, né? A autoconfiança e a importância que eu dou. Vamos lá, para a técnica, né? Pega caneta, papel ou celular, ou o que tiver aí do lado. Bloco de notas, lá já anota. E já coloca assim, divide em duas partes. A primeira parte, você vai colocar os recursos. Quais os recursos que você tem? E aí você pode falar, eu sou um bom ouvinte, eu falo bem, eu sou assertivo, eu tenho habilidades A, B, C, D. O do que você é bom, quais os recursos que você tem, todos os seus pontos positivos, todas as suas qualidades. E assim, não se assuste se você escrever uma e parar para pensar, para escrever qual a segunda, qual que é a terceira. Pode demorar um pouquinho para você, né, ter essa percepção sobre você. Parece que a gente é tendencioso a sempre olhar o lado ruim, né? Sempre olhar o que falta, parece que tem essa tendência. Vai escrevendo. Se ainda tiver alguma dificuldade, pega alguém de sua confiança e fala, amigo, irmão, pai, mãe, filho, né? Fala assim, alguma habilidade que você acha que eu demonstro que eu tenho, que eu sou bom, que eu demonstro nisso. É uma pergunta que muitas vezes pega, né? O que você é bom? Muitas vezes pega as pessoas. E vão escrevendo o máximo possível de recursos. E do outro lado, você coloca as interferências. O que te incomoda? Em você? Exatamente. Entendi. O que te incomoda? Você vai colocando as tuas interferências. Eu vou colocar TPM, os hormônios. Pode, Elga. Tudo pode, é livre. É livre para colocar. Porque tem coisas que estão no inconsciente que a gente pode achar que não tem nada a ver, mas é o que mais tem a ver. Vai colocando as interferências nesse relatório. Eu tenho certeza que no final vai ter mais recurso que interferência. Pode ter certeza. Com certeza. Disso, né? Enfim, eu tenho os recursos e tenho as interferências. O que eu faço agora com as interferências? Primeiro, das interferências. Interferências que eu posso mudar e interferências que eu não posso mudar. Entendi. Tá? Interferências que eu posso mudar. Eu ainda vou separar em duas. Vou fazer um plano de ação para minimizar essa interferência, para não deixar essa interferência ela me constranger, eu não deixar essa interferência me menosprezar, eu não deixar essa interferência baixar a minha autoestima. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer para dar menos importância para essa interferência? Vamos colocar assim um pouquinho em prática para ver se eu estou entendendo. Certo. Pode ser que os telespectadores tenham dúvida. E se você colocou lá na interferência, eu sou muito vaidosa. Tipo assim... numa conversa eu quero falar mais, por exemplo. Você entende mais ou menos? Onde eu quero falar mais. Se eu coloquei isso aí, por exemplo, em pauta, eu sou muito vaidosa. Você vai administrar isso aí. Fazer um plano de ação. Na próxima vez que eu vou tiver me que conter oportunidade, eu vou escutar meus mais. Impulsos, vou escutar mais. Vou procurar escutar mais. Sim. E tudo é uma questão, lembra lá da primeira fase que nós falamos, não tem certo, não tem errado, tem aprendizado. Se experiencia falar menos, escutar mais, e como é que você vai se sentir? Como que as pessoas que estão ao teu redor vão se sentir? Isso é uma forma de você lidar com uma interferência. A outra forma de lidar com a interferência é ver o lado positivo dela. O que ela está... Lembra que o telespectador que eu falei, segura essa palavra que ela falou? É verdade. Pelo lado positivo, talvez ela esteja me protegendo. Talvez ela esteja me mostrando onde que eu devo melhorar. Ou onde que Sim, na realidade, às vezes, quando alguém... Lógico que a gente tem que sempre... você já falou isso. Eu estou chovendo no molhado. Olhar de onde está vindo, né? Lógico. Mas às vezes... Realmente é bom você ouvir aquilo, né? Te faz refletir. Exato. Com certeza. Por Às exemplo, vezes tá fazendo bem. Talvez a pessoa esteja falando assim, a roupa que você está vestindo, você está perdendo uma oportunidade de ser convidado para um emprego ou coisa parecida.
Sim. Né? Não tem nada a ver com a tua capacidade intelectual, tua capacidade de executar. Talvez você seja extremamente capaz para fazer aquilo, mas para aquele ramo de negócio que você está vestindo não está sendo adequado. Falhando ali. Está falhando. Né? Sei. Então, é ver o lado positivo disso aí. Ó. Então, mas, ó, Campelo, deixa... vai bastante da gente também saber aceitar isso, né? Uhum. E quando você começa a ouvir as pessoas e tentar fazer essa filtragem, cada vez mais você vai sabendo lidar melhor com isso. Exato. É um exercício, não é? Você vai ficando bom. Antes, eu lembro há um tempo atrás que algumas coisas ainda me incomodavam em relação, e eu acho que muita gente também vai se identificar. Quando você ouve alguma verdade, às vezes é difícil, ou quando alguém te contradiz. Aí você vai aprendendo a lidar com isso e cada vez você vai ficando melhor. Você está entendendo? Você vai recebendo isso de uma forma diferente. Você vai lidando. Não é verdade, a gente vai mudando. Olha só o que você falou. Quando alguém te contradiz, primeira coisa, vamos lá no que a gente falou. Ver o que é certo e o que é errado. Né? Alguém está contradizendo. Peraí, o que eu estou falando, eu estou baseado no fato de achismo. O que ele está falando, ele está trazendo embasamento. Números, dados, embasando fatos, embasando. Né? Ou ao contrário. Né? Sim. Então, para eu separar o que é certo e errado. Segundo, peneirar. Né? O que aquilo ali tem de raiva, o que aquilo ali tem de mágoa, o que aquilo ali tem de interesse. Sim, né? manipulando a situação, né? Agora, o terceiro, vou me colocar no lugar dele. Né? Com o olhar dele, com a história de vida dele, o que ele passou com aquilo lá. Né? Aí eu vou parar aí, vou perceber, talvez ele tenha razão. Sim. Ou talvez ele também não tenha razão. E aí que entra lá a importância que eu dou. Se eu começar a dar muita importância para aquilo que está me fazendo mal, vai baixar minha autoestima. Né? Então eu não vou dar a importância que merece nesse momento. Né? E manter minha autoestima elevada. Com aí, certeza. Elga, a gente vai para a última parte do exercício. Né? Lembra que eu te falei das interferências que a gente pode mudar e as interferências que a gente não pode mudar. As interferências que a gente não pode mudar, vou usar a expressão que você usa, aceita que dói menos. Aceita que dói menos, minha gente, eu adoro isso. Vou compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo. É fato. Sim. É fato. Eu vim para Cuiabá há 44 anos atrás, né? Extremamente branco, cabelo extremamente grande, escorrido, branco, porque no sul era frio. Sim, você a gente usava um cabelo para tampar o pescoço por conta do frio. Por causa do sol. Frio, no caso lá é frio, né? Exato. Aqui é sol, né? E eu vim para cá, muito branquinho. morei no Cochipó da Ponte, né? Onde a gente brincava na rua até meia-noite, 1h da manhã. Meu Deus do céu, era um estranho no ninho, né? Eu era um estranho no ninho. Eu falava assim, lá na minha zona. Aí a gurizada se juntava para perguntar para mim, a gente não falava bairro lá, falava zona, para eu falar zona. Quando falava zona, todo mundo ria. E eu falei, mas por que estão rindo? E o cuiabano gosta de tirar um sarro, né? Por que estão rindo? Né? E eu com sotaque, carregado na época, ainda tem um pouco, mas na época era mais carregado. E aí o que eu queria? Né? Eu era o branco no meio de pessoas de várias cores. O que eu queria? Eu queria ser moreno. Você queria? Queria ser moreno. E isso me incomodava. E isso afetava a minha autoestima, Elga, porque eu dava importância para isso. Né? Entendi. Eu dava importância para isso. Isso afetava a minha autoestima. Entende? As pessoas, elas querem socializar. Tem uma palavra que é mais adequada, se introduzir, sabe? Serem aceitas. Eu queria ser igual, às crianças, os meus amigos, eram todos meus amigos, né? Que era amigo de rua, né? E criança é malvada, às vezes. Pois é, se fosse... Criança é malvada, às vezes, Campelo, se fosse hoje, era bullying, né? Vou até falar Elga. É verdade. Coró de goiaba branca, Elga. Nossa, eu não queria escutar isso de jeito nenhum. Eu não queria nem comer goiaba. Ele tem, assim, realmente, é quase que um dom, sabe? Ele tem uma tradição, eu acho, que é aqui o cuiabano de colocar apelido, né? Mas quando você é criança, todo mundo tem apelido. Tem apelido, exato. Aí entra nessa questão, né? Tem interferência que eu não tenho como mudar minha cor. Sim, aceita. Aceitar, trabalhar, beleza, ótimo. Sou branco, sou isso. Se aceita. Ótimo, me aceitar. Sim. Né? E aí que a gente fecha
essa questão do bloco hoje, da questão espiritual, que a gente fala isso na renovação espiritual e do Dia Internacional. Você falou, esse se aceita, esse fechamento foi maravilhoso, serve para tudo. Uhum. E eu também quero falar para as pessoas que estão nos assistindo que todo esse processo que você falou da peneira tal, ele acontece automaticamente, é tudo muito rápido. Quando você está naquela situação e você começa a pensar sobre isso, sabe? Ele é um processo rápido. Milésimos de segundo. Milésimos de segundo. Você faz toda essa reflexão. Rapidinho e você já sabe. Isso. E cada vez mais rápido, viu, minha gente? Perfeito, Campelo. Adorei. Espero que as pessoas tenham absorvido todas essas informações, que levem para o seu dia a dia, porque as relações são tão importantes, o nosso relacionamento ajuda muito, a gente tem que se relacionar bem com as pessoas, tentar, pelo menos da nossa parte, fazer isso, né? Em todos os meios, em todas as situações profissionais, sim, sociais, quanto mais tua autoestima está elevada, melhor, você vai ser um melhor pai, vai ser uma melhor mãe, vai ser mais um exemplo profissional, de cidadania, de pessoa, né? Com certeza. Vai ser uma pessoa do bem. Do bem. É isso que a gente busca. Campelo, quero te agradecer mais uma vez. Eu adorei. Vou colocar uma plaquinha aqui da próxima vez. Adorei. Sensacional, viu? E eu espero que as pessoas tenham adorado tanto quanto eu. Estou ansiosa pelo nosso próximo encontro. Com certeza já vai ser mês que vem. Aí é verdade. Júlio tá aí. Já tá aí, já bateu, né? Nossa Senhora, metade do ano já. Já. Como passa rápido. Muito. Vamos aproveitar. Isso mesmo, a vida passa rápido. Obrigada, Campelo, mais uma vez. Satisfação. E o Elgue Você de hoje fica por aqui. Eu também adorei, o programa foi sensacional. Mas amanhã a gente está junto novamente, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Pega seu celular agora, minha gente, e aponte essa câmera aos QR Codes, vá lá ao nosso Instagram, entre em contato com a gente diretamente ou para o nosso canal no YouTube e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.